Beleza, gente? Professor Arthur aqui. Hoje a gente vai estar experimentando esse formato de vídeo aulas, né? E vamos ver como é que vai acontecer, tá? Espero que vocês gostem. E eu vou tratar assim dos temas. Vamos ver se vai dar certo a partir desses vídeos. Beleza, gente. O que a gente vai discutir agora? A gente vai aprender. A gente vai falar um pouquinho sobre o Egito Antigo, tá bom? Talvez alguns de vocês já ouviram falar uma vez ou outra aí sobre o Egito, né? Sobre as pirâmides, sobre os faraós, sobre as tumbas, né? Tem um monte de coisa que a gente vê por aí e às vezes a gente não sabe direito, né? Da onde veio esse Egito, né? Da onde veio essas informações. Hoje, propriamente, nessa aula, a gente vai entender como se originou os primeiros povos ali dessa grande civilização chamada Egito Antigo. Beleza? Eu gostaria de mostrar para vocês, então, um mapa só para vocês se localizarem um pouquinho. Eu sublinhei, circulei, na verdade, aqui é o Egito Antigo, só para vocês se localizarem mesmo, né? A África fica ao leste do deserto do Saara, que é toda essa região aqui. Fica em cima fica o mar Mediterrâneo. Aqui ao leste fica a Arábia Saudita, certo? Então é nessa região que vai nascer essa grande civilização chamada Egito, beleza? O Egito é uma dádiva do Nilo. Então, começamos com essa frase de Heródoto, um grande historiador grego. Bem, o que ela quer nos dizer, né, gente? Porque o rio Nilo foi fundamental para essa grande civilização do Egito. A gente vai entender um pouquinho dos porquês disso, tá? Veja bem, vejam bem. É, o Rio Nilo, ele, como assim todo rio, né? Mas no Rio Nilo isso é mais preciso, o processo de encher e esvaziar, que todo rio tem. Mas lá no Rio Nilo, isso é bem contadinho, né? É bem certo nos dias do ano lá que eles percebem quando o rio vai encher e quando o rio vai esvaziar. E quando ele está esvaziando, a gente pode perceber que né, nesse processo de esvaziar, o, o que vai ficar depositado no solo ali do rio, que já vai estar seco, vai ser material orgânico, chamado de humus, tá, gente? Então grave essa palavra porque pode ser que eu cobre de vocês, beleza? Então, através desse humus é que a civilização egípcia vai prosperar. Por isso a frase do Heródoto. Beleza, pessoal. Aqui então a gente tem o mapa do Rio Nilo, certo? Aqui é a África, né? Aqui é a parte norte ali, onde hoje é o Egito, né? E aqui a gente vai perceber a formação do rio, né? Que ele vai se formar aqui e vai até desembocar no delta, que aqui é o mar Mediterrâneo, certo? Então vejam o tamanho da extensão que esse rio tem. Ele continua, tá? Para cá um pouquinho mais. É, Aqui a gente vai ver depois Alto Egito e Baixo Egito, né? Justamente porque aqui a nascente é sempre no alto e aqui desemboca então no Baixo Egito, certo? Aqui, ó, Baixo Egito. Então, pessoal, eu acho que está dando para perceber da importância que esse rio tem. Ah, Inclusive, as pessoas que vão migrar para essa região, né, que vão se estabelecer próximos ao Rio Nilo, eles vão estar começando a criar pequenas vilas, né, pequenas comunidades que vão ficar em torno desse Rio Nilo. Ah, Essas comunidades, esses grupos, eles vão ter um nome, certo? Eles vão ser chamados de nomos, certo? Cada nomo vai ter o seu líder. Cada líder vai decidir as suas próprias regras de convivência, né? De se viver em sociedade. E isso vai ser fundamental para a sobrevivência deles, né? Percebo que ainda, né, nesse período de formação, que é pelo ano de 5.000 anos antes de Cristo, não vai ter uma ideia de um grande faraó ainda,
certo? Vai ter esses pequenos grupos, pequenos nomos que vão estar falando a mesma língua, a mesma cultura, só que cada um com as suas próprias regras, certo? Mas assim, gente, nesse ambiente, né, nessa época, eles vão estar prosperando, eles vão estar se organizando de uma maneira legal, de uma maneira que vai estar dando certo as coisas, e aí eles vão começar a ter um aumento populacional, certo? Mais pessoas vão começar a surgir ali na civilização. Então os nomos vão ficando cada vez maiores. Certo, gente. Vale a gente tentar refletir também no que era plantado em torno desse rio Nilo. É importante a gente saber disso também. É, por exemplo, vocês sabem que lá era plantado o trigo, né? A cevada, o linho, o algodão e o papiro. O papiro aqui merece destaque, tá? Porque o papiro é um material que vai ser utilizado para eles fazer o papel deles, né? Ele vai nascer de uma planta, né? E através dessa planta eles vão recortar tiras e dessas tiras eles vão entrelaçar e aí eles pegam uma pedra, né? Para alisar esse papel, né? E deixam no formato então ah, mais parecido com o que a gente conhece hoje do papel. Perceba que eles são um pouquinho diferentes dos mesopotâmicos, né? Que os mesopotâmicos utilizavam argila mesmo, né? E os egípcios já vão estar utilizando esse papiro. E agora chegou a vez da gente falar do surgimento dos faraós. Ah, gente, para a gente entender como a figura do faraó surge, a gente precisa ali retomar um pouquinho a ideia dos nomos, né? Os nomos, aqueles grupos, né, que se formaram em torno do Rio Nilo, eles vão ter se desenvolvido bastante, já vai ter bastante gente, e vai surgir também a necessidade de um controle maior, de organizar melhor essa sociedade. E às vezes, quando a gente tem muitos líderes, principalmente os seres humanos, eles não sabem para qual líder obedecer, né? Então, ficou evidente que eles precisariam então de um único líder para conseguir melhorar a sua organização. E aos poucos, os gnomos eles foram se juntando, ou um gnomo derrotava outro gnomo numa guerra. E assim, poucos líderes estavam presentes, né? Foi diminuindo o número de líderes. E chegou um determinado momento que vai sobrar apenas duas lideranças em todo o Egito Antigo. A liderança do Alto Egito, lá onde nasce o Rio Nilo, e a liderança do Baixo Egito, lá onde ele desemboca. Perfeito? É, Só para esse nome, né, Baixo Egito e Alto Egito é o nome que a gente dá, certo? Mas propriamente eles tinham outros nomes que davam para essa comunidade do Alto e do Norte do Egito. É, Gente, lá pelo ano 3200 a.C., vai surgir então uma batalha entre a parte do Alto Egito contra a parte do Baixo Egito. Quem vai estar ganhando a batalha vai ser o pessoal do Alto Egito. E aí começa a ter a unificação, né? Aí começa a surgir a primeira dinastia. O faraó agora passa a existir. Não tem mais vários líderes, nem dois líderes. Agora vai ter só a figura do faraó mesmo. Eu vou mostrar para vocês de maneira simbólica como a gente entende esse processo de unificação, que tem a ver com as coroas que o faraó vai estar utilizando. Então, pessoal, eu quero que vocês observem essa imagem, né? Porque ela representa a unificação, a união do Baixo Egito com o Alto Egito. Olha só, esse aqui é o representante do Alto Egito, né? E esse aqui é do Baixo Egito.
Esse aqui procurou fazer guerras contra o Baixo Egito, por N fatores que a gente não sabe hoje em dia, ah, com precisamente o real motivo, né? Mas de fato eles travaram batalhas, e aí ah, acabou surgindo então a união dessas coroas, né? Então aqui a gente pode perceber que as duas coroas estão unidas e assim surge o primeiro faraó do Egito Antigo. Beleza? Certo, gente. Eu queria agradecer vocês pelo tempo, pela paciência. Nas próximas aulas a gente vai estar vendo um pouquinho sobre como funcionava a organização da sociedade deles e um pouquinho como funcionou ah, o Império Antigo, o Império Médio e também o declínio dos egípcios. Beleza? É isso. Até a próxima.